Olá, eu sou a Simone Dias, diretora de Gente e Gestão e trabalho na empresa Liderança Serviços Financeiros. E estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos a oportunidade de conversar com uma profissional do mais alto gabarito, uma professora respeitadíssima e amada por todos os seus alunos e por seus pares professores também. Professora Cida Dias, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, muito honrado aqui, tá? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. O professor também é um professor muito querido, muito respeitado pelos alunos e por nós, professores. Obrigado. Obrigada. Professora Cida, por favor, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e a grande dúvida dos internautas, principalmente aqueles que estão no ensino médio, é como escolher uma profissão, né? E aí eu queria saber assim, em que momento você achou que era mais da área de humanas, enquanto tem exatas, biológicas, tecnológicas, né? E se na hora que você escolheu a profissão e começou a trabalhar, você se identificou nela? Sim. Olá, eu sou a professora Cida Dias, eu sou de São Caetano do Sul, ABC, São Paulo, ABCD, tenho 53 anos de idade, sou professora mestre em gestão de negócios. Eu acho, professor, que o grande segredo é conseguir encontrar uma carreira que você tenha paixão. Isso. Contudo, é uma responsabilidade muito grande para um jovenzinho, né? Tomar uma decisão de qual carreira ele vai seguir para a vida toda com 16, 15 anos, né? Então, eu penso que esse jovem ele tem que ter todo um acolhimento da família na hora de assessorá-lo no sentido de entender qual carreira ele quer seguir, né? A carreira é dele, Sim. Mas a família vai ajudar também a entender como ele é, o que ele gosta, para ele poder, aí, a partir da decisão dele, né, ter condições de mensurar o que ele quer, para onde ele vai, para onde ele não vai. Quando eu escolhi a minha área de atuação, foi porque desde muito cedo eu desenhava, muito pequenininha eu desenhava. Então todo mundo dizia, vai fazer arquitetura, vai fazer publicidade, vai fazer... Ou até desenhar artístico. vai desenhar. E eu era muito tímida, muito fechada, né? E fui fazer primeiro a faculdade de publicidade. Mas como é que eu fiz? Na minha época, eu tenho 53 anos, eu não tinha internet. Sim. Então eu saía de São Caetano, pegava um ônibus, ia até o Parque Dom Pedro, aí do Parque Dom Pedro, pegava o metrô e ia até o Centro Cultural Vergueiro para poder estudar, buscar os livros e informações. Então, a busca de informação é muito importante. E hoje, você jovem que tem acesso à informação, use a informação de forma inteligente, para assessorá-lo de forma inteligente, né? Não fake news, né? Sim. Busque, pesquise, vai atrás. Veja a fonte. Fontes, empresas, editoras sérias que trazem conteúdos sérios sobre os mais diversos assuntos e tenta enveredar para a tua área, né? Para o seu jeito de ser, como você vê a vida, como você gosta de viver, o que você gosta de fazer. Sim. Então a publicidade foi meu primeiro caminho, por conta do desenho. E durante o curso de publicidade eu percebi que eu gostava também da parte da gestão, da administração. E enveredei para o marketing. Você me fez pensar o seguinte, nessa época você já jogava, né? Já. Então, não tinha um momento de se falar assim, de fazer educação física? Saiu assim, algum insight também não? De fazer educação física? Alguns amigos falavam de esporte, mas particularmente não, porque dentro da minha casa, aí vai, né? Meu pai faleceu recentemente, meu pai era ferramenteiro, chefe de ferramentaria de uma grande automobilística no ABC, mas o meu pai jogava futebol, então, e ele tinha paixão por futebol. Mas só por futebol. Não era obrigatório, ele gostava mesmo? Ele tinha como profissão mesmo, só que na época, no período dele, na época dele, não era meio de sustento.
Quando ele constituiu família, ele viu que não podia viver do futebol. Então, como um bom espanhol, os espanhóis têm essa veremos na serralheria, né? Ele acabou indo trabalhar efetivamente como serralheiro, depois ferramenteiro. E dentro de casa, ele não nos encorajava a ter o esporte como profissão, porque ele não viu isso como uma forma de sustento. Era o olhar dele naquela época. Então isso é muito importante, essa questão da família, a parte de perceber e do autoconhecimento, né? Então você tem que ter a participação da família, mas também o autoconhecimento, do seu autoconhecimento, saber quem é você para poder decidir. Verdade. Que você quer seguir. Hoje, pela longevidade, a pessoa até, quando eu vejo uma pessoa perdida de tudo, não sei o que é, mas sabe, eu não sei o que é. Então pega alguma coisa assim, esses cursos tecnológicos, gestão de RH, logística, que são 4 semestres. No primeiro ano ele é universitário, no segundo ele já é formando. Aí a partir daí faz uma pós, ou aí faz uma faculdade daquilo que vai gostar mesmo, né? Então, mas não fica assim, tão perdido, do tipo assim, o pai é engenheiro, quer que o filho seja engenheiro. Sim. A mãe é médica, quer que seja médica, e assim por diante. Não, tem que ver algumas coisas de tendências, né? Sim, por isso da necessidade de sempre estar lendo, buscando informação e também do autoconhecimento para saber quem é ele. Perfeito. Né? Porque ele gosta de algo ou não, para poder formar uma opinião e chegar a um denominador comum do que ele quer fazer. Perfeito. Né? Professora Cida, e na parte de gestão, assim, o que você mais gosta? Hoje, a minha atenção especial, desde 2017, tem sido o público 50 mais, 60 mais. Okay. A valorização do profissional 50 mais. Por quê, professor? Porque competência não tem idade. É verdade. Competência não tem idade. Sim. Nós vivemos hoje numa realidade de envelhecimento do mundo. Né? O Brasil está envelhecendo. Só que o envelhecer aqui a gente tem que entender que não é de uma forma pejorativa. Né? Hoje, eu com 53, o senhor com 68, né? Eu não me vejo como velha ou velho no sentido pejorativo da coisa. Né? Nós temos uma qualidade de vida muito maior. Né? Nós vivemos muito mais do que décadas atrás. Né? Sonhamos mais. Sonhamos mais. Né? A qualidade de vida, apesar de todas as dificuldades que nós temos do dia a dia, questões de trabalho, questões financeiras, tudo isso, nós vivemos melhor. Nós vivemos melhor comparado com gerações passadas. Sim. Então, reforma da Previdência Privada agora, né? Homem até 65, mulher até 62 anos, significa o quê? Significa que nós vamos ter que trabalhar mais tempo. Então, como é que você vai parar de trabalhar aos 40 anos? Não dá, né? Não tem como. Né? Então, o que eu tenho buscado, estudado, participado de eventos hoje, graças a Deus, no mercado nacional, tem aparecido grandes eventos falando de longevidade, de maturidade, de economia prateada. 26% da população hoje do Brasil, professor, são 50 a mais. Até 2040, os trabalhadores brasileiros terão mais de 50 anos. Sim. Então, eu tenho que hoje pensar, nós temos que pensar, empresa, né, no aproveitamento desse conhecimento, dessas habilidades, dessa inteligência emocional que foi desenvolvida ao longo do tempo para somar. Exatamente. Né? Para somar 50 a mais, o pessoal de 20, 30, 40, todos, né? Então, as empresas precisam ter um olhar de atenção a esse profissional que vai ter o quê? Ele tem mais comprometimento. É verdade, quando está dentro de uma empresa, ele tem mais engajamento. Ele vai rodar menos. Quantas empresas hoje dizem que investem? Não estou, de forma alguma, desvalorizando a contratação de gente mais jovem. Não, pelo contrário. Mas gente jovem precisa de gente de experiência para ajudá-lo no processo de crescimento deles. E quantos jovens, muitas vezes, quando adquirem algum conhecimento a mais, encontram uma oportunidade e acabam indo buscar, tá certo? Ele tem que buscar os sonhos dele e muda de empresa. A empresa tem que buscar outra para poder treinar
mais. Então, grandes empresas hoje têm criado programas de reabilitação voltada para os 50 mais, buscando exatamente isso, a experiência, a inteligência emocional, né, todo um know-how adquirido, esse comprometimento maior com a organização, esse engajamento no processo, né, nesse processo de ajudar no preparo desse jovem para o mercado. Por quê? Porque tem muitas empresas hoje que têm vagas e não tem o jovem preparado para assumir essas vagas. Então, por que eu, 50 mais, o senhor 60 mais, não podemos estar efetivamente ativos no mercado para somar nesse sentido? Sim. Então, essa tem sido a minha paixão, meus estudos voltados, né, ultimamente. Dia Muito bacana. Dia 1º agora de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Tem toda aí uma mudança até de falar, né? Porque no Brasil o Estatuto diz que o idoso é a partir de 60 anos. Já disse o projeto de lei aí, dizendo que tem que ser a partir de 65 anos. Gente, a gente tem que repensar uma série de coisas, né? Nós vamos viver muito mais, então nós temos que estar no mercado atuando de fato, né? Trabalhando de fato, contribuindo de fato, não atuando. É verdade. Enfim, professor. Mas você falou uma coisa muito interessante, porque assim, ó, ser idoso faz parte. Sim, né? é um processo toda natural da aquela vida, sim. experiência e tudo mais. O que não pode é ser velho. Isso, muito né? bom, professor. Até eu vi um vídeo do Clint Eastwood, que é diretor e ator, ele está com 90 anos. Olha que maravilha. E um amigo dele foi visitá-lo e falou, o que você está fazendo? Eu estou preparando para rodar mais um filme. Falei, nossa, mas como é que você consegue isso daí e tal? Ele falou, eu não deixo o velho entrar dentro de mim. Olha que bonito. É, E é o correto, e é o perfeito. correto, Além de exatamente. bonito, correto. Sim, Né? Porque essa passagem que a gente passa aqui nesse mundo, ela é muito rápida. Então, o máximo de contribuições que a gente puder deixar é melhor. E esse dos 50 mais é bacana pelo seguinte, o que as empresas sofrem hoje? Elas contratam pelo papel, no currículo. Sim. Então, aquelas habilidades técnicas, que é o currículo, o papel aceita tudo, sim, ele é os 20% que a gente chega no iceberg. A parte submersa é o comportamental, exato. que depois que você contratou, que você fica sabendo da pessoa. Né? Já o pessoal 50 mais, aquela parte comportamental já está mais distribuída. Ela já a maturidade já trouxe, né? Assim, florou isso, né? florou isso. Então já chega a dar uma relação de confiança maior, né? E é só despertar isso nas pessoas, porque exatamente. tem muita gente. E não podemos desperdiçar isso. Exatamente. Né? Porque as empresas que estão agora investindo em programas de reabilitação, eles entendem o quê? Que os 50 mais, que os 60 mais, eles hoje têm acesso à tecnologia. Precisam o quê? Verdade. Ter mais informação, ser treinado para melhor usar dessas ferramentas. Conhecimento não se perde, a gente está o tempo todo transformando conhecimento. O que eu aprendi lá atrás, eu não perco, eu vou melhorar a partir do momento que eu tenho acesso à educação, a treinamento, para poder empregar esse conhecimento que eu tenho comigo, transformá-lo, potencializá-lo para poder usar da melhor forma possível. Isso é uma verdade. Fontes que nem IBGE, Mature, tem várias empresas, várias associações, né, que têm trabalhado em função deste olhar para os 50 mais, a partir dos 50 mais. A gente fala 50 mais, a gente também está dizendo também da pessoa a partir dos 40 que começa a viver um drama, né? Vou chegar aos 40, agora que eu estou me encontrando profissionalmente, vai acabar minha carreira? Não pode, isso não pode acontecer. Né? De jeito nenhum, a gente tem que somar, né? E nos adequar a essa realidade de mercado. Hoje, eu estava conversando com o meu esposo e ele comentou com o paciente dele. Inclusive, ele está convidado para vir ser entrevistado aqui. Eu só consegui tirar a timidez dele. Enfim, mas ele estava dizendo que nós iríamos conversar hoje sobre o profissional 50 mais. E esse paciente dele é empresário, ele falou dos custos de contratação. O olhar do empresário que ainda não está atento ao mercado da longevidade, né? Aí eu falei para o meu esposo, mas ele não está entendendo que ele
consegue ter um profissional que vai ficar mais tempo com ele. Sim, que vai dar mais tempo com ele. uma maior, uma relação de confiança melhor, sem dúvida. Só para fechar assim, professor, só um exemplo que eu falei do meu pai. Meu pai, como ferramenteiro, foi chefe de ferramentaria, né? Quando ele se aposentou, ele achou que ia ficar tranquilo. Aí, uma amiga minha disse que o tio tinha uma pequena indústria e que precisava de um ferramenteiro que ajudasse ele a treinar os jovens que eles estavam contratando. Imediatamente falei, meu pai ficou bravo, assim, eu estou me aposentando, é você que tem que trabalhar. Mas, pai, eu já trabalho, mas estou precisando do seu conhecimento. Olha, meu pai conversou com esse senhor e ele ficou mais 10 anos trabalhando junto com esse senhor, treinando jovens ferramenteiros. E olha, é um exemplo. Tenho certeza que foram 10 anos prazerosos para ele. Para ele e de grande aprendizado para a empresa onde ele fez parte e para os jovens que estiveram lá. E o fato dele conviver, porque assim, quando ele estava na outra empresa, mas assim, era mais ele tinha um domínio total e ele era mais assim, mais zona de conforto. No outro, ele via o dia a dia, tinha que correr com as pessoas, treinar as pessoas bem rapidamente, ver o que, e outra, com muita coisa de ferramental que não tinha na Grandon. Na multinacional você tinha de tudo lá, o ISO 9000, não sei o quê. O outro, muitas vezes assim, tinha que adaptar uma coisa, até construir novas ferramentas. Exatamente. Eu acho que foi muito feliz para ele isso daí. Foi. E para mim foi um grande exemplo. Sim. Isso aconteceu na década de 90. Né? Mas eu trago esse aprendizado, essa vivência que eu tive de ver o meu pai, né? E hoje eu trago para essa realidade que é latente no mercado. Então, atenção aos profissionais 50 a mais, são muitos os competentes que estão aí precisando de um olhar carinhoso aí das empresas, professor, né? Professora Cida, nós estamos nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Tá bom, para nos professor, brindar muito obrigada. Esse teu conhecimento. E eu queria que você deixasse os seus contatos, então, para os internautas. Eu vou deixar o meu contato via Instagram. Vocês podem falar comigo no Instagram, professora.cidadias. Nós vamos deixar aqui escrito. Professora.cidadias, vocês vão encontrar lá depois lá, Cidadias 50 a mais. Então, quem quiser me conhecer, conversar sobre esse assunto, eu estou à disposição. Podem também procurar o professor, né, para fazer contato comigo. E agradeço, professor, a oportunidade de estar aqui. Gratidão, tá? Muito obrigada, professor. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica professora Cida Dias, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.